Eu gostaria de repartir com vocês, nesse breve tempo que pretendo usar para ministrar a palavra do Senhor, e fiz uma mudança no texto, naquilo que eu estava planejando falar, mas dentro do mesmo contexto da palavra que Deus colocou no meu coração. E a pastora Genoveva falou uma coisa que foi um sinal, para o foco ou enfoque da mensagem desta noite. Jesus está voltando, O Rei está voltando. E esta é uma mensagem bem central da Bíblia, desde a ressurreição de Jesus, desde os primeiros dias, já no primeiro dia da sua ressurreição. Esta foi uma mensagem deixada por ele antes de voltar aos céus, e também que os seus discípulos deveriam proclamar esta mensagem. Então eu vou ler um texto, quero fazer questão de ler todo esse texto, e aí depois eu diminuo um pouco as minhas palavras, porque para mim só esse texto, falando sobre o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, já fala muito ao meu coração e certamente falará também ao seu coração. O encontro com Jesus no caminho de Emaús é uma história muito conhecida da igreja, muito conhecida de todos nós. Mas até o dia que eu conhecia Jesus, até o dia que Jesus me encontrou, essa história era apenas um texto escrito num livro. Mas naquele dia em que Jesus me encontrou e que eu o encontrei, então a ressurreição de Cristo passou a ter um sentido e um propósito completamente diferente na minha vida. Talvez você está aqui hoje à noite como eu naquele dia, naquela oportunidade, que pela primeira vez aos 18 anos havia entrado numa igreja evangélica. Eu nunca havia tido nenhum contato com o povo de Deus desta forma, que pregasse a ressurreição de Cristo de uma forma tão bíblica e tão viva. E naquela noite, quando eu ouvi sobre a ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo fez com que Jesus me alcançasse naquela noite, a minha história e a minha vida e o meu destino foram mudados para sempre. Talvez nessa noite, ao entrar nessa casa, você não imaginava, ou quem sabe ainda não imagina, que se nessa noite você ter um encontro com Jesus, como os discípulos tiveram no caminho de Emaús, a sua história, a sua vida e o seu destino serão mudados para sempre. Então fique muito atento, preste muita atenção naquilo que certamente desde o começo deste culto Deus já está falando com você. Lucas capítulo 24, do verso 1 até o verso 35, está escrito assim, preste bastante atenção. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removido a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Diga aleluia, não encontraram, aleluia. E elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Posso ouvir um aleluia? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus,
Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Diga, o próprio Jesus. Diga bem bonito, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Deixa eu falar algo para você. Bem antes que você reconheça a ressurreição e o Cristo ressurreto, certamente Ele já tem se aproximado de você, e antes que você o reconheça, Ele já está caminhando do seu lado e você ainda nem o percebeu. Antes que eu encontrasse a Cristo, Ele já tinha se aproximado de mim, e já caminhava do meu lado, e já fazia coisas que só mais tarde eu entendi que era o amor dele me chamando para o reino de Deus. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Ele está. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, ainda sem saber. Mas insistiram e disseram: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Ele então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então, diga assim, então. Essa palavra é tão pequena, mas tão significativa. Então, os olhos deles foram abertos. E a minha oração nessa noite, que diante de tudo que foi apresentado aqui sobre a morte e ressurreição de Cristo, que os seus olhos
espirituais sejam abertos nesta noite. E o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava porventura queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam juntos o pão. O encontro com Jesus no caminho de Emaús. O encontro com Jesus mudou completamente o destino e a história desses dois homens. Eles conheciam os fatos, eles sabiam o que havia acontecido, porque todo o mundo daqueles dias, e Jerusalém e todas as redondezas do Império Romano, sabia o que havia acontecido naquela sexta-feira e quem fora crucificado. A princípio eram 3 ladrões, 3 malfeitores, não sabendo muitos que entre os 3, um era o Filho perfeito de Deus, que morreu como um ladrão, mas ressuscitou como poderoso Filho de Deus, para salvar a humanidade, para mudar a história da humanidade, para redimir os pecadores e para dar uma vida eterna àqueles que nele creem. Esses dois homens sabiam de tudo isso. Deixe-me falar para você, você também sabe, porque a morte de Jesus, ela interferiu na história da humanidade, como nenhum outro fato assim o fez. Ela dividiu a história em 2 partes. Mesmo que você nunca tenha se envolvido com qualquer ensino religioso, mas quando você na escola vai aprender história, você já tem uma noção de que uma intervenção de Deus aconteceu, porque lá está escrito, ou antes de Cristo, ou depois de Cristo. O Jesus histórico, de alguma forma, você já ouviu falar dele, você sabe da sua existência, e principalmente nós no Brasil, que nascemos de alguma forma, com uma religião, ou com uma informação sobre alguma religião, você já tem uma noção na escola, você nos ensinos, na imprensa, na mídia, o nome de Jesus é conhecido de você, assim como era conhecido de mim, e assim como era conhecido desses dois homens. Mas o que aconteceu nesse dia? E o que acontece na vida das pessoas que talvez você conheçam, e elas viviam como você, elas pensavam como você, elas acreditavam como você, elas iam na igreja talvez como você, mas de repente você ouve essa pessoa dizer: eu encontrei Jesus, eu me converti, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu sou agora uma nova criatura, o meu passado foi perdoado, e quando eu morrer, eu vou morar no céu, porque Jesus me deu a vida eterna, e eu tenho um lugar aonde eu irei viver eternamente com Deus. E quando eu via estas conversas, eu achava muito estranho, porque elas iam um pouco além daquilo que eu podia perceber, servindo de alguma forma a Deus, mas sem nunca ter encontrado ou ter tido encontro com Jesus que ressuscitou. A religião, ela te permite conversar sobre assuntos espirituais, porém, nunca a religião poderá dar a você o novo nascimento, nunca poderá dar a você perdão dos seus pecados, e nunca poderá dar a você um lugar na eternidade. Somente Jesus Cristo
pode nos conduzir à vida eterna. Em João capítulo 14, Tomé queria saber como podia fazer para ir para o céu. E aí Jesus disse: Tomé, você conhece o caminho? Ele disse: Senhor, eu não sei qual é o caminho. É impressionante que muitas pessoas ouvem sobre Deus, mas não sabem o caminho para a eternidade. Esses dois homens tinham ouvido muita coisa sobre Jesus, mas não conheciam ainda o caminho para a eternidade, que foi aberto com a morte e a ressurreição de Cristo. Em João 14,6, Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Que coisa maravilhosa que aconteceu na vida desses discípulos. Então, nessa oportunidade, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou e de que Ele está vivo. E essa expressão, que Jesus está vivo e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para que onde Ele estiver, todos nós estejamos também. João 14, isso despertou o meu coração. E como eu posso fazer, ou o que devo fazer para ter um encontro pessoal com Jesus? Para que Jesus não seja apenas uma conversa, não seja um diálogo entre eu e meus amigos, mas um Jesus que intervém. Ele entra na história para mudar o destino. Esses dois homens estavam desanimados, porque eles esperavam um rei que os libertasse do Império Romano. E eles pensaram que era Jesus, mas Jesus morreu. Então eles perderam a esperança. É muito interessante, queridos, quando nós colocamos a nossa esperança em algumas coisas que jamais poderão mudar o nosso destino. E Jesus, quando encontra esses dois homens, a Bíblia diz que eles estavam decepcionados. Aos 18 anos, eu era uma pessoa decepcionada, porque eu tinha uma vontade tão grande de conhecer a Deus. Procurava ser tão fiel na religião que eu estava, naquilo que eu fazia. Porém, eu não encontrava um sentido além das conversas que envolviam o dia a dia das pessoas. E eu tinha vontade de conhecer a Deus. Ainda que eu estava num lugar em que as pessoas falavam sobre Deus, mas eu percebia que havia algo maior que atraía o meu coração. Eu nunca havia ouvido uma mensagem com a clareza bíblica que é necessário de que eu tome a decisão de receber a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Esses dois homens falaram algo bem simples. Jesus, eles não sabiam ainda quem Ele era, mas a Bíblia diz que alguma coisa já estava acontecendo no coração deles. O coração deles queimava com a presença de Cristo, ainda que eles não tivessem a compreensão completa, mas alguma coisa falava, alguma coisa os atraía para a presença daquele homem. Eu não conhecia Jesus, mas o meu coração já estava sendo atraído por Ele. Eu tinha vontade de conhecer a Deus. Eu tinha vontade de que alguma coisa acontecesse na minha vida e os meus olhos espirituais fossem abertos. Enquanto um simples pastor pregava uma mensagem bem simples, talvez como essa, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, enquanto ele falava, enquanto eu via o pessoal do coral cantando, eles cantavam com tanto entusiasmo, eles cantavam com tanta convicção, parece que eles estavam vendo o que eu não via,
Eles experimentavam no mesmo ambiente que eu estava, algo que eu ainda não estava podendo experimentar, mas o meu coração queimava. O meu coração parece que ouvia uma voz que a minha mente não conseguia ouvir e que meus olhos não conseguiam perceber. E tudo aquilo me chamava demais a atenção. E aquela uma hora e pouco de culto naquela noite, eu sabia, eu tinha dentro de mim o desejo de que alguma coisa fora do comum acontecesse. E quando o pastor, no final da palavra, ele fez um convite muito simples, que Jesus fez quando estava na terra, em Mateus capítulo 11, de 28 em diante: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esses dois homens estavam cansados da notícia ruim, de tudo aquilo que havia acontecido. Mataram, crucificaram 3 pessoas, e estão dizendo que um deles era um profeta, e nós sabíamos e ouvíamos e ficávamos maravilhados com os seus ensinos, mas ele dizia, que ia ressuscitar, mas hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Agora estão dizendo que foram lá e não viram nada, então nós estamos assim meio confusos. Talvez no meio de tantas vozes, você está se perguntando: realmente ele ressuscitou? Realmente ele está vivo? E toda esta orquestra e nós estamos juntos para dizer a você: ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo e ele voltará. Naquele momento, naquele culto, eu tinha uma vontade de entregar e render a minha vida a Cristo e dizer: Senhor, fica conosco, Senhor, fica comigo, não me deixe mais, eu não quero mais viver sem a tua presença. Eu tinha experimentado alguma coisa dentro do meu coração naquela noite. E quando o pastor fez o convite para entregar a vida a Jesus, eu logo levantei a mão, eu falei: Senhor, eu te recebo como o meu único Senhor e Salvador, e eu te dou o que eu tenho, a minha vida. E eu quero, Senhor, que tu fiques habitando dentro do meu coração. Os meus olhos espirituais foram abertos naquela noite. Foi uma decisão tão simples, mas mudou o meu destino. Os discípulos estavam indo para Emaús, mas quando encontraram-se com Jesus, eles precisaram voltar, deram meia volta e voltaram para encontrar com os demais irmãos que estavam em Jerusalém. E é interessante, uma parte da palavra que eu iria dar hoje à noite, mas numa outra oportunidade eu volto aqui e dou essa palavra, dentro da crucificação, como e quem foram as pessoas que cuidaram do corpo de Jesus. E agora no Novo Testamento o corpo de Jesus é a igreja, E como que a igreja deve ser cuidada. Esse é um ponto da minha palavra que eu falaria, mas eu desejo focar um pouquinho nisso nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tinha dentro do meu coração, incrível, eu tinha um desejo, eu tinha uma saudade, presta atenção nisso. Eu tinha uma saudade estranha, eu tinha uma saudade de um povo com o qual eu nunca tinha vivido. Esses dois homens, quando encontraram a Jesus, eles voltaram e foram reunir-se com outras pessoas que também tinham visto e sabiam que Jesus ressuscitou. Isso é chamado igreja. Povo de Deus, é este povo que Ele vai vir buscar. É com esse povo que eu passei a congregar. E quando eu cheguei no meio desse povo, eu falei: a minha família, e aqui eu vou viver até o fim da minha vida. E quando eu morrer, eu vou viver com este povo na eternidade. Porque esta é a igreja que Ele vem e Ele vai levar para estar para sempre com Ele. E aquele encontro tão simples mudou a minha vida para sempre. Eu sabia que eu tinha encontrado Jesus vivo e que Jesus
havia me encontrado. Esse partir do pão aqui foi algo assim maravilhoso para os discípulos. Jesus entrou e a paz de Deus envolveu aquele lugar. A paz de Cristo, a paz de Deus envolveu aquele lugar, e os olhos espirituais deles foram abertos. Eu queria convidar você a ficar de pé, meu querido, minha querida, por gentileza, nessa hora. Eu quero fazer uma das coisas que eu mais amo desde o dia em que eu encontrei a Jesus. E eu posso mudar qualquer programação, se o Espírito Santo me direcionar para falar aquilo que estou falando com vocês hoje à noite. Porque naquela noite que eu entrei naquela igreja, o pastor daquela igreja não sabia que eu estava lá, porque ninguém me conhecia. Eu tinha ido lá pela primeira vez, ele não sabia quem eu era, mas eu estava sentado no meio de uma multidão de pessoas, e ele falou uma mensagem, convidando pessoas para ter um encontro pessoal com Jesus. E eu sou tão grato por aquele homem, porque se ele não tivesse me feito aquele convite naquela noite, talvez, não sei, mas talvez eu nunca tivesse conhecido o Salvador da minha alma. Eu nunca tivesse encontrado aquele que mudou completamente o meu destino, aquele que acalmou o meu coração e me deu uma paz que eu nunca havia conhecido antes. O Filho de Deus, eu encontrei naquela noite, esse Cristo ressurreto, que os discípulos o encontraram no caminho de Emaús, e que tantos de nós em algum momento já encontramos e adoramos, e a vinda dele é que nós aguardamos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, todos, se vocês puderem, por gentileza, feche os seus olhos, só por um instante, enquanto eu quero fazer esse convite, para que nessa noite você possa decidir, escolher, entregar a sua vida a Jesus. Que você se deixe nessa noite ser também encontrado por Ele. Talvez já haja alguns sinais, se você pensar, de que o seu coração já sente a presença do Filho de Deus te chamando para o reino dele. Você sabe, há uma fome, há um desejo, há uma vontade. Talvez algumas vezes você já disse: ai, como eu gostaria de entregar a minha vida a Deus. Eu não aguento mais essa vida, está tão difícil. Eu já tenho tentado tantas maneiras de ser feliz, de encontrar a felicidade, mas parece que todos os caminhos no começo são tão bons, mas termina tudo tão mal. Até agora já tenho vivido tantos anos, mas não tenho encontrado um destino que vale a pena, não tenho encontrado um lugar de paz, não tenho encontrado um lugar de esperança, não tenho encontrado um lugar de transformação. E essa noite eu te convido para, de uma forma tão sincera e verdadeira, ter um encontro com o Jesus que nós celebramos a sua ressurreição na Páscoa. Eu quero convidar que você celebre uma Páscoa dentro do seu coração. Páscoa significa passagem, sair da escravidão para um mundo livre da terra que mana leite e mel, que Deus prometeu a Israel. O povo de Deus era escravo, mas foi liberto. Páscoa é isso, passagem, mudança. Talvez você é aquela pessoa que está desejosa que haja uma grande mudança na sua vida. Eu queria te convidar, com os seus olhos fechados, a fazer uma oração sincera e verdadeira diante de Deus agora. Mas talvez você me diga assim: pastor, eu não sei nem orar, pastor. E às vezes que eu fui orar, parece que Deus nem me ouviu. Parece que eu estava aqui na terra tentando falar com Deus, e Deus lá no céu tão longe, Ele não me deu atenção, Ele não me ouviu. Deixa eu falar o que a Bíblia diz sobre Deus e a oração. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão fechados
para que não possa ouvir o clamor daquele que sinceramente clama a Ele e busca a sua presença. Se você o buscar, você vai achar. Se você bater, Ele vai abrir a porta. E se você pedir, Ele vai te encontrar nessa noite. E Ele vai te abraçar, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, e você será um daqueles que o adorará por toda a eternidade. Então eu quero, ao te convidar a fazer esta oração, eu mesmo quero ser usado pelo Espírito Santo nessa noite, para que as minhas palavras, que eu vou fazer uma oração, me colocando no seu lugar, e se você perceber que as minhas palavras dizem alguma coisa ao seu coração, então repita as minhas palavras diante de Deus, com sinceridade, com verdade. Pode ser em voz alta ou em voz bem baixa, não importa, contanto que você seja verdadeiro nesta oração. Com seus olhos fechados, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir essa orquestra tão linda tocar, essas músicas que foram de adoração ao teu nome, e agora ouvindo este teu servo falando a tua palavra, o meu coração queima, mas não é de agora. Já faz algum tempo, ó Deus, que parece que o Senhor está me chamando. Parece que o Senhor está me chamando, e o meu coração está querendo dizer sim, eu quero seguir a Jesus há muito tempo. E essa noite eu tomo essa decisão. Eu tomo essa decisão. E eu me arrependo dos anos em que vivi longe do Senhor, das decisões que eu tomei, eu mesmo dirigindo a minha vida. E eu achava que eu era suficiente para fazer as coisas que pudesse agradar ao Senhor e agradar a mim mesmo também. Mas eu percebo que eu não conseguia agradar ao Senhor e nem a mim mesmo, porque eu sou uma pessoa tão triste. Eu sou uma pessoa que me sinto tão vazia. E quando eu penso na eternidade, eu tenho medo, não posso nem pensar de morrer, porque eu fico pensando o que vai acontecer. Mas se o Senhor Jesus, Ele ressuscitou para que eu possa viver para sempre, que eu possa viver eternamente, e o Senhor tem preparado uma família, um povo, para que eu possa caminhar com eles, te adorar e te servir. Então, Senhor Jesus, eis-me aqui, eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu preciso da tua paz, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua verdade. Jesus, eu preciso que o Senhor me abrace nessa noite. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, Jesus, e eu peço que o Senhor me perdoe. E eu quero nessa noite dizer sim, e eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, com os olhos fechados. Se você fez esta oração bem sincero mesmo, com toda verdade, levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alto, mais alto que você, bem em cima mesmo assim, é você e Deus, bem alto a sua mão, deixa bem alto mesmo, com seus olhos fechados. Você está fazendo isso para Deus. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Deus, deixe a sua mão erguida lá em cima, como você está com a sua mão erguida lá em cima, e preste atenção com seus olhos fechados. Deixa eu pedir algo para a igreja agora. Eu quero pedir à igreja que você olhe, se tiver alguém com a mão erguida do seu lado, segure na mão desta pessoa amorosamente. Segura na mão desta pessoa, igreja, um irmão, uma irmã, segura amorosamente a mão desta pessoa. Segure a mão, ali tem algumas pessoas, um irmão segura a mão do irmão, a irmã segura a mão de uma irmã. Faça isso, faça isso. Tem um tempinho, amorosamente, faça isso, por gentileza. Lá atrás tem mais uma pessoa com a mão erguida, um irmão pode ir lá e ajudar, né, segurar a mão daquele irmão lá. Isso, ok. Agora eu quero fazer uma coisa assim bem bonita. Convida esta pessoa que você está segurando a mão dela e venha aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. E a igreja dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque é noite de salvação na sua casa, é noite de pessoas encontrarem ao Senhor Jesus.
glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Faça barulho, tem festa no céu, tem festa na terra, porque é uma noite que o Espírito do Senhor, Ele decidiu alcançar você, Ele decidiu abraçar você, e Ele decidiu a dar vida eterna para você. Vem cá.